Nos bastidores da obsessão, capítulo 5. Elucidações valiosas. Guilherme, adormecido, fora transladado para local apropriado na própria terra, de modo a aguardar em refazimento espiritual um novo encontro com os antigos cômpares para as bênçãos da paz e, consequentemente, desobsessão do Sr. Mateus e de Mariana. O lúcido mentor esclareceu que, oportunamente, seria realizada outra entrevista com o perseguidor da família Soares, de modo a serem recolhidos esclarecimentos que facultassem as operações socorristas com o êxito que todos desejávamos. Sugeriu-nos igualmente justo repouso e que, antes das tarefas em programação, buscássemos a serenidade da oração, a fim de podermos cooperar com mais firmeza e melhor entendimento dos problemas que afetam a marcha da evolução espiritual dos seres, embora, ao retornarmos ao corpo, não nos recordássemos com a nitidez que seria de desejar. Antes do horário habitual, congregamo-nos na sede da União Espírita Baiana, no recinto destinado aos labores mediúnicos, e seguramente inspirado por Saturnino, o irmão Petitinga tomou-de o Evangelho segundo o Espiritismo, iniciando a leitura de comovedora página sobre a epígrafe: amar o próximo como a si mesmo, conforme se encontra no capítulo 11. As palavras, vibrando na tônica da compaixão, chegavam-nos à alma como mensagem de amor que a todos nos irmanava em perfeita comunhão espiritual. Logo depois, a reunião teve o começo. Incorporando o médium Moraes, Saturnino elucidou que traria a Guilherme a psicofonia para melhor mergulho nos fluidos do sensitivo, de modo a diminuir-lhe a carga psíquica e o envolvimento nas faixas do ódio de que se via possuído desde há muitos anos. Silenciada a voz do instrutor amigo, o médium foi dominado por estertores angustiantes, e como se despertasse de pesado sono em que as imagens evocassem cenas muito dolorosas, o aflito perseguidor identificou o recinto em que se encontrava, e, acometido de repentina ira, pôs-se a deblaterar. Acalmado com passes magnéticos aplicados pelo doutrinador, lentamente recobrou o equilíbrio e indagou a razão do constrangimento de que se via o objeto, estando novamente ali. Muito calmamente, Petitinga explicou-lhe a necessidade do intercâmbio a seu benefício mesmo, esclarecendo a inadiável urgência de voltar-se para o exame mais ponderado dos problemas que o infelicitavam, e dos quais somente o amor possui a tônica de poder conseguir a libertação. Guilherme esclareceu quanto à necessidade que nutria de retornar ao corpo para dar prosseguimento à insidiosa cobrança, ressarcindo a injustiça de que se acreditava objeto. Elucidou que, numa das últimas reuniões do anfiteatro, o doutor Teofrastos apresentara o caso dele à multidão que o aclamara delirantemente, exaltando a ética da justiça com as próprias mãos. Nele, vendo a vitória dos cometimentos que ali tinham curso. Como poderia agora recuar? A entidade apresentava os sinais do desespero e da frustração da criança caprichosa que se vê colhida no engodo da leviandade pela observação ponderada dos genitores. Ignoramos a que anfiteatro se refere, iniciou com habilidade e delicadeza o evangelizador. Que poderia ter ocorrido no anfiteatro que lhe trouxesse responsabilidades, especialmente em se tratando da prática inominável de crime covarde? Crime?
revidou Guilherme, visivelmente transtornado. O relho da justiça, que arde e fere nas mãos do regulador de leis, passa na sua cartilha a ser um crime? E o nefando suicídio a que fui levado pela deserção do lar, o adultério infame praticado por aqueles a quem você chama vítimas? Esquece as minhas dores e... Interrompendo-o com muita destreza mental, redarguiu Petitinga, a essa hora semi-incorporado por Saturnino, que lhe apoiava a destra no centro coronário, irrigando a glândula pineal com altas doses de energia positiva. Não voltemos ao exame das razões do sofrimento que o macera, falou com gentileza. Não ignoramos que as leis soberanas que se encarregam de encontrar o devedor onde se encontre. Para tanto, porém, não se faz necessário que novos devedores ou infratores apareçam, criando desse modo um círculo de viciações lamentáveis. A lei não desconhecemos, é de justiça. Mas a justiça divina nasce nas fontes sublimes do amor e se manifesta por meio de misericórdia. Ao amparo do nobre instrutor, todo o cérebro do encarnado se fazia radioso à clarividência, dando a impressão de que o sangue conduzia a poderosa substância luminosa a impregnar-se de cores suaves que o inundavam de dentro para fora. E prosseguindo, aduziu: a qual anfiteatro se refere o irmão Guilherme? Ora, ao reduto em que nos reunimos para a aprendizagem de lições com o Dr. Teófrastos. Estimulada a mais amplos detalhes, a entidade, exteriorizando uma satisfação até então não revelada, elucidou. Surpreende-me a sua surpresa. Acredita você que nós estamos aqui desarmados? Técnicos verdadeiramente poderosos estão organizados a serviço da disciplina, junto aos fugitivos que se escondem no corpo de carne, na terra. É interessante observar como são ignoradas as realidades do lado de cá, mesmo por aqueles que se aventuram a excursionar além das muralhas do corpo. Já que somos tão ignorantes, aventou Petitinga, rogaríamos que você nos esclarecesse melhor. Envaidecido, retrucou o perseguidor da família Soares. Ora, como narrei antes, quando, na minha amargura, solicitei ao Dr. Teófrastos a sua interferência segura, que me não foi negada. Paulatinamente tomei conhecimento das suas ricas possibilidades, inclusive do espetáculo do anfiteatro, que ele promove semanalmente para os que deambulam livre dos corpos, porém algemados à ignorância, sem saberem como revidar o mal que receberam dos seus inimigos, que ainda não venceram as barreiras do túmulo. Assim, convidado por amigos, numa quinta-feira, os primeiros minutos após 00h, acorri ao local que regurgitava de pessoas de ambos os lados para ouvirem e aprenderem com o mestre suas preciosas lições. Mais tarde, tomado como exemplo, foi o meu caso narrado publicamente, e após apresentadas as linhas centrais da justiça que me compete realizar, fui aclamado e na última semana apresentei despedidas. Do chefe, recebi elogios, a promessa do seu auxílio e ajuda constante, durante os longos anos de afastamento do grupo, enquanto dure o meu mergulho. Alimentou-me a satisfação de que, embora separado pelo corpo, eu serei regularmente levado lá, mantendo os vínculos com a organização para não permanecer ao desamparo. E depois de expressiva pausa, asseverou: como vê,
Além do meu caso pessoal, conduzo agora a responsabilidade de agir em nome dos nossos, que veem em mim uma das representações dos vigilantes e defensores da verdade. Estávamos estarrecidos. Como não poderia ser legítimo o depoimento de um membro ativo da organização? Não havia dúvidas. Sim, eu pensava. No entanto, como entender um anfiteatro nos moldes da terra a funcionar além do túmulo? Havia lógica, porém. Não é o mundo físico o representante dos efeitos? Assim sendo, quanto existe do lado de cá, obviamente, há do lado de lá. Quantas lições, todavia! Deus meu, aguardando por nós? Ó, orai e vigiai, sempre comandando os nossos destinos. Com a serenidade que lhe era habitual, Petitinga não se fez surpreso. Antes, referiu-se a Jesus que preferira o apulpo das massas à conivência com o crime e com a discriminação do poder temporal. A sua grandeza fora a sua suprema humildade, e o seu revide a todo o mal foi a sua doação total aos perseguidores e afligentes, com os braços abertos na cruz, como se transformados em asas de amor esperassem por toda a humanidade, para amparar os infelizes e transfugas do dever, renovando-lhes as esperanças e sustentando-os na luta amoroso e forte até o fim. Os conceitos emitidos na mais pura emotividade pareciam sensibilizar o comunicante que, repentinamente, pareceu aflito, desejando libertar-se dos liames da incorporação, no que foi atendido por Petitinga e Saturnino, que lhe aplicaram passes balsâmicos, fazendo-o adormecer. Os trabalhos prosseguiram normalmente até a hora do encerramento. Quando o instrutor, retornando à incorporação, explicou que, naquela noite mesma, o grupo voltaria a reunir-se em desdobramento parcial pelo sono para prosseguimento das tarefas. As bênçãos da caridade e os tesouros decorrentes da comunhão fraternal somente os conhecem aqueles que exercitam a solidariedade. Todos demandamos o lar com o espírito lenido por esperanças consoladoras. Embora os membros da família Soares não houvessem participado do trabalho da noite, grande parte da tarefa fora desenvolvida objetivando a saúde e a paz daquelas pessoas. Conforme planejado, reencontramo-nos na sala singela do socorro espiritual, e os que participavam da assistência ao irmão Guilherme, conduzidos por Saturnino e os seus auxiliares. Embora parte considerável dos presentes fosse constituída de encarnados parcialmente desprendidos pelo sono, registrava-se em todos uma lucidez espiritual bem expressiva, o que facilitava o labor dos benfeitores. Guilherme, anestesiado pelo sono hipnótico, fora trazido antes, e no mesmo compartimento, assistido por 2 enfermeiros da esfera maior, jazia inconsciente, velado, todavia pelo carinho que lhe era indispensável para apaziguar as forças desconexas da ira e da decepção que lhe martelavam o espírito rebelde e infeliz. Após aplicados os recursos magnéticos de despertamento em todos os desprendidos parcialmente pelo sono físico para melhor lucidez relativa de que deveriam estar possuídos os encarnados para as tarefas em programa, como explicou o instrutor. E quando todos nós encontrávamos com melhores possibilidades de registros nos centros perispirituais, elucidou Saturnino que, naquela oportunidade, fora planejada uma incursão aos domínios do Dr. Teófrastos,
para a coleta de informes seguros, no que tangia ao processo de desobsessão dos membros da família Soares, e mais em particular de Mariana. Expondo quanto ao imperativo do equilíbrio e da manutenção do estado de oração, equivalente à vigilância e à fé, informou que somente ele, Ambrósio, Guilherme, o irmão Glauco, que já conhecíamos desde a ocasião da mensagem sobre hipnotismo, que tanto nos sensibilizara, Petitinga e nós seguiríamos as observações no anfiteatro, enquanto os demais assistentes espirituais e o médium Moraes ali se demorariam em leitura evangélica e oração, contribuindo desse modo para os resultados almejados. Despertado Guilherme e esclarecido quanto ao programa em pauta, este não se pôde furtar a uma expressão de horror. Como se atreverão a adentrar-se no reduto do chefe? Quais os objetivos que levarão em mente? Inquiriu assombrado. Ignoram que o espetáculo terá a direção pessoal do Dr. Teófrastos, que se faz acompanhar invariavelmente de mais de uma vintena de cooperadores e guardas pessoais? Essa temeridade poderá redundar em lamentável punição para todos, inclusive eu. Não, ninguém intente a realização de ideia tão louca quanto essa. Recuso-me terminantemente à aquiescência. Você, no entanto, meu amigo, retrucou Saturnino, não se encontra em posição de escolha. As forças hipnológicas ali aplicadas não são a nós outros desconhecidas. Dispomos de larga experiência na questão e nos faremos acompanhar de um técnico de recursos que tais como eficiente cooperador para qualquer circunstância menos feliz. Além disso, estamos a serviço de Jesus Cristo, o supremo chefe da terra, e poder algum é superior às forças que ele nos outorga para a prática do bem e a libertação de consciência ainda mergulhadas nas sombras do crime. Após uma pausa necessária em que Guilherme se debatia entre as lembranças dos pensamentos que lhe eram habituais e a nobre austeridade de Saturnino, que, embora amoroso, sabia conduzir a questão com a energia que não permitia discussão, prosseguiu. Como já lhe informamos, o nosso desejo é ajudá-lo a encontrar a diretriz da paz interior. Recuso-a, bradou o colérico. Sinto-me perfeitamente feliz, e a realização dos meus planos é o coroamento de todos os meus esforços e sofrimentos. Esta imposição desagradável e coercitiva me surpreende e enfurece. Não conte comigo. Como se aguardasse a explosão da revolta, Saturnino acercou-se do revel. Orando em silêncio, se foi transfigurando diante de todos nós, enquanto uma aura de safirina e profusa claridade o envolvia. Vibrações sublimes a todos nos dominavam. Tínhamos a impressão de que o reduto modesto se transformava em recinto de luz. Suave música chegava de longe e, surpreendentemente, começávamos a ver, além do que seriam as paredes materiais, diversas entidades espirituais que participavam das tarefas, embora sem que nós, os encarnados, soubéssemos, mergulhadas em profunda oração, ajudando Saturnino, que se nos afigurava agora, veneranda figura ancestral ressurgida das páginas comovedoras da Boa Nova nos seus primeiros séculos na Terra, quando homens afervorados se deixavam vencer pelas feras em inolvidáveis testemunhos de amor a Jesus. As lágrimas nos aljofravam abundantes e ignotas emoções, nos venciam docemente. O mensageiro da vida envolveu Guilherme paternalmente, transmitindo-lhe os suaves recursos do reconforto e da esperança, e falou-lhe com inimitável tom de voz. Meu filho, Jesus é vida
e a vida é inevitável caminho de todos nós, viandantes da evolução. Ninguém se furtará indefinidamente ao progresso, ao amor, à felicidade que a todos nos estão reservados. Só existe, soberana no universo, a lei do amor, que rege os mundos e comanda todas as manifestações existentes. Porque o nosso Pai é o amor. O ódio a que muitos nos entregamos, quando inermes caímos na rebeldia, ódio sempre transitório, resulta da ausência do amor que entorpecemos e envenenamos com as emanações mefíticas do nosso desequilíbrio. Não receie, portanto, amar. O amor oferece felicidade a quem ama, produzindo no espírito emoções transcendentes que o enobrecem e vitalizam. Enquanto o ódio desagrega, macera e enlouquece, o amor sublima e liberta. Os que desrespeitam as leis da harmonia sofrem-lhes as consequências sem que nos convertamos nos seus justiciadores, tornando-nos igualmente acelerados. E ninguém fruirá de paz ou experimentará alegria, vitimado em si mesmo pelo ódio. Há aqueles que, na volúpia do desequilíbrio, dizem não se importarem com o próprio estado. Todavia, a realidade é outra. Lucigênitos, temos todos a destinação da luz divina. Silenciou momentaneamente para dar ensejo a que Guilherme se impregnasse das sutis vibrações, deixando-se penetrar pelos argumentos e pelo amor que dele se irradiava. Prosseguindo, acrescentou: esqueça, filho, todo o mal para lembrar-se do infinito bem com que nosso Pai nos felicita às horas. O mal somente faz mal a quem o pratica, tornando-o mal. O perdão que se doa é semente de misericórdia que lançamos na direção do futuro, a benefício próprio. Não recalcitre, não adie a oportunidade da renovação. A vida a todos nos aguarda com ação benigna ou severa com que nos conduzirmos em relação ao nosso próximo. Verdadeiramente infeliz é aquele que não perdoa, não ouvida o mal, não oferece oportunidade de redenção. Todo perseguido resgata e se liberta, enquanto o verdugo se amarra à dívida e se deixa arrastar aos vigorosos potros do sofrimento, vencido mais tarde pelo vírus que alimentar nos escaninhos da mente atormentada. Recorde, desse modo, Jesus, que não carregava nenhuma culpa e, no entanto, o ex-obsessor de Mariana, dominado por súbita emotividade, prorrompeu em copioso pranto, no qual extravasava toda a angústia retida por longos decênios, causando compaixão a todos nós que acompanhávamos o labor socorrista, valorizando o poder incomparável do amor. Encolhido nos braços generosos de Saturnino, parecia uma criança muito crescida, porém absolutamente vulnerável. Cessada a ira, que é verdugo cruel, o espírito se deixara descontrair, retomando a condição dele mesmo. Chore, filho, acentuou igualmente comovido Saturnino. As lágrimas de justo arrependimento e de necessária dor são como chuva preciosa em terra crestada, oferecendo a oportunidade para que medrem as sementes da esperança e da paz, que padecem, até então, esmagadas na esterilidade do solo. Não permita, no entanto, que o pranto refazente se transforme em tormenta ululante e destruidora. Agora começa a vida nova para você, para todos nós. Jesus é sempre a porta à nova oportunidade.
vadeemos os rios das paixões que nos retêm e avancemos na direção do porvir promissor. Se o passado se nos afigura fantasma que nos impossibilita a paz, o futuro, através da utilização do presente, em sabedoria e nobreza, nos enseja a bênção da alegria e a dádiva da paz. Todos nós encontramos enleados em reminiscências dolorosas. O nosso ontem é qual sombra esperando o sol do hoje para a perene claridade do amanhã. Silenciando momentaneamente, o benfeitor espiritual parecia recordar longínquas lembranças e, tomado por sublime modulação que nos parecia ter origem em distantes sítios, prosseguiu. Diante dos infelizes, o mestre, vez alguma, teve palavras de aspereza. Não os reprochou, nem os acicatou. Envolveu-os todos na cariciosa esperança de melhores horas, oferecendo-lhes a dádiva do meu trabalho nas oportunidades de 1000 recomeços para o burilamento íntimo. No entanto, diante dos que se compraziam na miséria alheia, pseudo-dominadores do mundo efêmero, aplicou o corretivo da palavra severa, advertindo-os com singular austeridade, não os poupando ao peso das responsabilidades que preferiam esposar. Raros, porém, temos sabido valorizar o impositivo da informação cristã. A diretriz evangélica, ainda hoje, parece a muitos loucura, conforme informava o apóstolo Paulo em seu tempo. Tudo nos fala do amor, desde as paisagens felizes da natureza, as emoções superiores da vida, das sensações primitivas nos seres inferiores, às expressões de felicidade nos homens. Todavia, o amor para muitos de nós não passa de arrematado egoísmo, no qual asfixiamos as esperanças dos outros nas redes estreitas e apertadas do nosso personalismo infeliz. Relanceou o olhar pela sala clareada fortemente pelas fulgurações que dele irradiavam, enquanto Guilherme, que buscava assimilar as lições com expressão de compreensível surpresa e ansiedade, se transformava em homem novo, abandonando a carcaça sofrida do homem velho emanado ao ódio, agora renovado pelas sucessivas vibrações do amor. E como se desejasse fixar em todos nós os conceitos ali emitidos, continuou lúcido. Nascemos, vivemos no corpo e perdemos a indumentária, retornando ao palco das mesmas lutas, vezes inúmeras, sem conseguirmos melhorar as condições espirituais, repetindo a roda das paixões escravizantes em que nos comprazemos. Muitos, em incontável número, entrando na carne e dela saímos, sem nos apercebermos do fenômeno, aferrados às vibrações mais primárias da vida. Todos sonhamos com os céus, sim. Raros, todavia, estamos construindo as asas da evolução com os materiais da iluminação íntima, nas linhas severas do trabalho fraterno, da renúncia, da caridade e do perdão. Semeamos pouca luz e colhemos aflições danosas. Por essa razão, nossa arca de esperanças permanece vazia de alento. Sejamos prudentes, pois utilizando os recursos da hora presente a benefício próprio. Verdadeiramente felizes são aqueles que perdoam, que cedem, que doam, doando-se também. Jesus é ainda e sempre a nossa lição viva, o nosso exemplo perene. Busquemo-lo. Silenciou, invadido por emoções transcendentes. Tínhamos a impressão de encontrar-nos em outro plano vibratório
que não a terra, nossa genitora sofrida e portadora de sofrimentos. Recompondo-se com as características habituais, disse a Guilherme que o fitava algo atoleimado. E agora, filho, está disposto a seguir conosco ao recinto das experiências do irmão Teófrastos? Sim, tenho medo, porém. Em toda a minha desdita, sonhei não poucas vezes com a paz longínqua. As lágrimas impediram-no de prosseguir. Pondo-lhe a destra sobre a cabeça, banhada de um úmido suor, Saturnino estimulou. Este é o seu momento de libertação. Não o adie. O Senhor nos ajudará. Sigamos.